E Lincoln, dentro de um contexto onde o sujeito está buscando performance, você comentou que você manteria, normalmente se mantém, né? E isso obviamente varia de pessoa para pessoa, de 80% mais ou menos, 80% de uma dieta mediterrânea, e o resto você tem que ir adaptando conforme a necessidade energética do sujeito. Você diria que quanto mais próximo a uma performance o sujeito está, ou melhor, quanto maior a performance do sujeito, mais difícil é você conseguir manter uma dieta saudável? Mais difícil. Cada vez mais você tem que abrir mão daqueles 80%. Sim. Primeiro por questão de volume. Cara, eu vou ter que tirar verdura e legume para colocar carboidrato. Então, vamos abrir essa janela grande agora, tá? Só para deixar claro pra galera que quando o cara vê... E agora de novo, tá, pessoal? Eu vou fazer questão de fazer um parênteses aqui para não ser mal interpretado. Atleta... Bota naquela câmera ali para mim. Atleta... Ele é um cara... É o trabalho dele, né? Um atleta de triatlo, um atleta de bodybuilder, um atleta de crossfit, é o trabalho do cara. Aí muita gente fala assim, nossa, mas o atleta... E como no episódio com o professor Alex nós falamos mais de prevenção de doença e até agora a gente foi mais para essa linha, vamos começar a falar um pouco de performance agora. E para fazer essa barreira entre o pedaço que a gente falou mais de saúde, longevidade e tal... E a partir de agora para frente de performance, eu vou deixar bem exposto aqui uma ideia que a maioria das pessoas não entende. Performance não é saudável. O cara que está performando, ele não está sendo saudável. Aí muita gente fala, nossa, mas esses caras do bodybuilder, esses caras do esporte são os hipócritas, porque eles falam de saúde, mas eles não são saudáveis. Deixa eu só explicar uma coisa. Você trabalha das 8 da manhã às 20 horas da noite, tem que acordar às 4 para pegar um ônibus ou um metrô e chega em casa às 10, só come coisa na padaria. Você também não está sendo saudável, mas você se submete a esse estilo de vida porque é o seu trabalho, você tem que trabalhar. Então muitos atletas, eles têm que fazer, porque é o trabalho deles, os caras ganham dinheiro, eles pagam as contas, eles ajudam a família. Então só para deixar claro para a galera que não é questão de hipocrisia, é o trabalho do cara. E o trabalho do cara envolve comer coisas que muitas vezes o organismo não consegue aguentar, como você vê vários atletas de bodybuilder que tem que comer um monte de enzimas digestivas porque não aguenta fazer, mas tem que comer porque tem que subir peso. E ele não faz aquilo porque ele quer se destruir, ele faz aquilo porque é o trabalho dele. Pela mesma razão, porque ele tem filhos, porque ele tem pais doentes, ele precisa pagar as contas dessas pessoas. É pela mesma razão, e exatamente pela mesma razão, que nós trabalhamos às vezes, se privamos de sono e comemos mal e tomamos uma Coca-Cola no almoço porque não deu tempo de almoçar, porque nós estamos tentando ganhar vida e vingar. Então só para deixar claro para a galera que ali é o trabalho do cara, e o trabalho do cara tem efeitos colaterais que muitas vezes não são saudáveis, assim como o nosso trabalho. Você poderia falar, mas por que ele não trabalha em outra coisa? Porque ele tem uma genética maravilhosa para aquilo ali, e tá certo ele usufruir aquilo ali dentro de um contexto que é reversível lá na frente, como muitos atletas do fisiculturismo, Jay Cutler, etc., tiveram uma bela carreira e hoje são saudáveis, tem netos e tudo mais. Fechando esse parênteses, quanto mais próximo se está da performance, mais difícil é você conseguir manter. Então, quando você vê aquele cara do crossfit fortão, quando você vê aquele cara do bodybuilder com aquele shape lindo, vascularizado, pele bonita e tudo mais, aquilo muitas vezes parece extraordinariamente saudável. Só que do ponto de vista de longevidade e de saúde, é quando você vê um Ironman fazendo, um triatleta fazendo 7 horas e meia correndo e pedalando na chuva e não sei o quê. Parece incrível, o ápice da saúde, mas na verdade aquele contexto está sendo bastante agressivo para o corpo. Muitas pessoas que têm um estilo de vida que não são atletas, eles querem buscar a performance, às vezes parecido com atleta. E obviamente muitas vezes não consegue porque teria que abrir mão de muita coisa. Mas só para deixar claro para a galera então, quanto mais pro lado você está indo da performance, pro oposto você está saindo da saúde. É isso, por questões de você tem que remanejar dieta e etc.
Exatamente. E a gente muitas vezes fica preso nos esportes midiáticos, né? Então, bodybuilding, crossfit e tal. Se você vai para esporte olímpico, você vai entender o que não é saudável, cara. Porque nesses esportes ainda que são mais amadores e midiáticos, que é até interessante não ser federalizado, porque daí você consegue ter uso maior de esteroides e tudo mais, a galera ainda consegue, né, ter umas brechinhas a mais. Quando a gente tá falando de atleta olímpico, é um cara que acorda às 6 horas da manhã, que pega ônibus, às vezes 2 horas para chegar no centro de treinamento, passa 8 horas treinando. Primeira coisa, treino de alongamento. Segunda, treino não sei o que, fortalecimento. Treino realmente, prática, entendeu? O cara trabalha realmente como se fosse das 8 às 20. Como se fosse um trabalhador numa fábrica. Como se fosse um trabalhador na fábrica, com menos recurso financeiro, às vezes subsidiado por uma bolsa ridícula, né? Porque hoje os esportes que são federalizados são federados, né? Não federalizados. Os esportes que são federados são ridículos a bolsa deles. E esse cara não pode ter um patrocínio de uma empresa privada? Não pode, cara. Não pode? Eles podem ter... O RD não pode chegar e falar, cara, eu vou te dar 10 mil por mês. Mas aí você tem que ver uma coisa... Eu acho que pode patrocinar, só que esse patrocínio não pode concorrer com a federação. Entendeu? Então tinha uma menina da ginástica que ela tinha patrocínio de um banco e a federação era patrocinada por outro banco e a federação simplesmente cortou o patrocínio da menina. Falou, você continua sendo atleta ou você tá fora. Porque caramba, irmão. Então tem todo um processo extremamente difícil. Questão de doping e tudo mais, a gente sabe como é que funciona. A grande parte dos atletas que mesmo que passam no doping estão fazendo utilização de substâncias. E tem aquele 1%, cara, que assim, tem muita gente que fala de questão de doping e tudo mais, né? De fato, a maioria dos atletas que eu conheci faziam utilização dessas substâncias, mas eu conheci aquele 1%, cara, de genética absurda. De genética absurda, que não necessitavam da utilização da substância e estavam ainda brigando pelas primeiras posições, sabe? Então, você pega uma genética dessa e potencializa, dando um patrocínio, por exemplo, com uma alimentação muito bem regrada, até a utilização de suplemento, de estrutura, de ambiente, cara, você vê realmente o potencial dessas pessoas. E muitas vezes o cara tem que se desgastar muito mais para alcançar determinado resultado, simplesmente porque ele não tem uma estrutura. Por que lá fora é tão mais fácil os caras ganharem desde a medalhas? Faculdade, desde o ensino médio. Cara, desde o jardim. Os caras... Vai ter competição. O cara estuda em Stanford porque joga bem futebol. Exato. Você vai ver a competição das crianças. O moleque joga basquete, futebol americano, canta, aula de literatura. Agacha já, faz teatro. Exatamente. Aula de flauta, sei lá, de música. Então os caras são preparados ali, direcionados ao longo... Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então quando chega num nível olímpico máximo, que é o cara que... Eu desconheço atletas que treinam mais que nível olímpico, porque, mano, você trabalha 4 anos para você chegar numa competição, entendeu? Então é um trabalho muito árduo, é muito, muito desgastante. E não é reconhecido, é difícil, cara. Então, assim, esses caras... O esforço desses caras é muito maior ainda até do que esses que estão nos esportes midiáticos. Porque se você tem uma carinha legal, um shapezinho legal, uma comunicação bacana, você tem patrocínio e a federação não tá nem aí. Porque não existe, né? Agora, hoje, né? Porque um tempo atrás os caras apedrejavam. Sim, exatamente. Os old school do bodybuilder sofreram exatamente. Horrores, né, então tem essa diferença. Assim, de o Correia, eu lembro que ele falou que na faculdade ele ia pro banheiro da faculdade para tomar whey. Cara, é bem isso mesmo. Que achavam que era bomba. É bem isso. Whey protein. O meu pai, ele falava que eu ia ter problema nos rins e tal quando eu tomava whey. Hoje meu pai toma whey protein. Exato, cara. Era fazendo panquequinha com whey protein, mas é essa mesmo. O que você acha, cara, que eu já falei isso daqui publicamente, o Correia é um cara que eu admiro demais porque o cara abriu o chão com uma picareta, né? Na época não tinha... Bodybuilder não era rico e tal. O cara cavou num buraco que não existia ninguém. Era meio que ele cavando. Existia o whey protein antes, creatina, eu lembro uma vez que até foi proibida. Achavam que fazia mal, não sei se a Anvisa proibiu, não lembro qual que é a treta que deu. Hoje
Altamente recomendada para muita gente. Cara, é muito doido isso. Deixa eu terminar de responder a tua pergunta lá, senão eu não vou terminar. Perdão. Mas quando a gente vai aumentando a performance, foco em performance, a gente vai diminuindo realmente a qualidade da alimentação da pessoa. A gente tem que utilizar de outras coisas, principalmente suplementação. Aí vai entrar a suplementação de, por exemplo, dos minerais, de vitaminas, porque a variedade da tua comida não vai ser tão grande. A gente utiliza duas, três fontes de carboidrato, que são aquelas fontes que você reage melhor. Não compensa, dependendo da fase que você está, experimentar outra coisa. Pô, se você está indo bem com batata doce, arroz e mandioca, por que eu vou colocar macarrão agora? Por que eu vou colocar... Às vezes, dependendo da fase, não compensa. Se você está numa fase um pouco mais off, mais stand-by ali, aguardando, compensa a gente entender como é que funciona, colocar outros tipos de alimentos. Mas dependendo da fase que você está, é restrição mesmo, cara. Restrição porque a gente sabe que o teu corpo reage melhor àquilo. Além da questão da própria biodisponibilidade dos alimentos que a gente estava falando, dos nutrientes na realidade, cada organismo age diferente à digestão de determinado alimento. Então tem gente que come a mandioca e fica estufado, e come o arroz, fica tranquilo. Tem gente que é o contrário. E isso tudo é regido pela nossa microbiota intestinal. A microbiota que determina muito isso. E também tem questão das próprias enzimas. Então eu preciso encontrar quais são os alimentos que estão te fazendo melhor e trabalhar em cima deles. Muitas vezes eu não gosto de trabalhar com suplementação de carboidrato, cara, para quase ninguém. Então se você pega um moleque que está treinando, sei lá, um moleque normal assim, está treinando aí, está indo bem, até um nível amador, dificilmente eu vou colocar para ele uma maltodextrina. Se ele tiver muita dificuldade de ganho de peso. Mas para a maioria dos atletas, por exemplo, em determinado momento pode ser interessante. Para você que está fazendo essa transição, estou colocando glicose mesmo, cara. Então, a forma mais fácil da gente fazer a absorção, justamente para evitar esses erros. A galera me pergunta muito do teu pré-treino. Eu falei que ia responder aqui o porquê do pré-treino que eu coloco sal, dextrose e a água. Né? Depois tem os eletrólitos e tudo mais. A questão mais importante de todas aqui é retenção de fluido durante a corrida. Cara, eu nunca sinto sede, velho. Eu corro 50 minutos e não sinto sede. Você tem vontade de ir no banheiro? Não tenho vontade de ir ao banheiro. Eu não sinto sede, cara. Exatamente. Então, eu recém acordei. A única água que eu tomo é aquela. Exatamente. Eu não tomo outra água fora. O objetivo desse pré-treino... Tem os aminoácidos também ali, que vem de um período que você está a noite inteira sem proteína, então eu coloco um pouquinho de aminoácidos. Lincoln, não seria melhor eu colocar um whey protein? Seria melhor eu colocar um whey protein, mas você correr com whey protein, cara, no estômago, às vezes proteína, incomoda. Né? E a absorção dele não é tão facilitada quanto os aminoácidos que já estão ali prontos para fazer a absorção. Então eu coloco tudo muito facilitado. Eu coloco a dextrose, que é a glicose, que já está pronta para fazer a absorção. O sal, tá? O sal para ajudar tanto na absorção da água quanto na absorção do carboidrato, porque quando você absorve a glicose, lá no seu lúmen, a gente faz o transporte, né? Tem sódio lá no lúmen. Então, para a glicose entrar, para ser absorvida, a gente precisa de um transportador. SGLT1 o nome, que é um transportador dependente de sódio. Em quantidades equimolares. Entrou 1 mol de glicose, 1 mol de sódio, entra os dois. Entendeu? Muitas vezes, dependendo da quantidade de carboidrato que tem ali, ou da característica da pessoa realmente, pode ter um pouquinho menos de sódio ali naquela barreira. Como é uma questão osmótica para fazer esse transporte da água também, pode ter essa barreira. E eu já coloco um pouquinho de sal também para ajudar nessa absorção, mas o principal é para retenção do fluido. É para você não ficar urinando durante a corrida, ter vontade de urinar durante a corrida e mesmo depois que você chega. Por quê? Porque você vai treinar depois, cara. Então eu tenho que te manter bem hidratado. E esses dias que eu tomo esse negócio aí, depois dos eletrócitos, o pump vem muito legal na musculação. Sim, eu sinto um pump forte, um pump grande. Dá uma diferença. O pessoal fala mal assim da utilização do sódio e tudo mais. No contexto da musculação, realmente eu acho desnecessário. Mas no contexto do endurance, e principalmente do híbrido que você está fazendo assim, é muito interessante, cara. A maioria das pessoas relatam muito bem. Para quem que eu vou recomendar? Para o cara que treina e 4 horas, 5 horas depois está treinando de novo. Se você é uma pessoa que está treinando ali 7 horas depois, não recomendo. Não vou fazer isso com você. Não tenho porquê. Porque eu consigo colocar na comida realmente. Então eu faço isso justamente. Isso é saudável, cara? Você tomar glicose, você tomar sódio num contexto natural, normal das coisas, não é. 5h40 da manhã. 5h40 da manhã, você mandar uma dose de... Se fosse uma outra pessoa que não fosse ativa, ela teria uma hipoglicemia rebote no meio da corrida e desmaiava.
porque a quantidade de glicose é baixa. Se tem uma pessoa com resistência à insulina, aí falo pra galera, cuidado que vocês vêem na internet, é interessante a gente compartilhar os conhecimentos, mas como o Wesley falou, atleta ou a quem quer ser atleta, porque eu já vou tratando você com alguém que quer ser atleta, porque esse é o teu objetivo daqui a uns anos. Então a gente já vai trabalhando com isso. Se uma pessoa lá, um gordinho, animei, li o livro do David Goggins aqui, vou sair 4 horas da manhã correr, vou tomar uma dextrose. Cara, você vai dar 3 passos, vai cair duro no chão. Você vai ter uma hipoglicemia rebote, porque a quantidade de carboidrato é baixa. Aquele carboidrato está simplesmente para ajudar na hidratação, na retenção do fluido ali e um pouquinho da tua glicemia. E eu venho treinando a semana inteira musculação, Exatamente. né, cara? É todo um contexto específico muito bem Exatamente. delimitado. E aí se você olha, observa de longe, sem contextualizar, isso não é saudável. E serão inseridos momentos e refeições, estratégias que não são saudáveis num contexto de uma pessoa normal. Entendeu? E aí isso vai sujando a pessoa. Pô, você vai ter que tirar, às vezes, dela verduras e legumes e frutas. E ou aí colocar... você bota um multivitamínico, por exemplo? Não, eu preciso colocar vitaminas na quantidade exata que você vai estar precisando em horários também. Você manipula. Manipulo. Né? Então, no seu caso, você está tomando magnésio, o zinco. Magnésio, zinco e vitamina... Aqui pega no sol, a vitamina D. Né? Acho que a K também tem que colocar para você agora. Não, eu tomo. Toma. Potássio? Não, vitamina K. K2. Não, vitamina K não. Tá. E o potássio também que vai colocar lá. Então a gente vai identificando aqueles que potencialmente estão em falta. Você ainda está tranquilo. Você ainda tem uma boa variedade, não tem por que eu fazer uma suplementação de algumas outras vitaminas. Mas dependendo do momento, cara, vai ter que ser necessário. Dependendo do quanto que você está comendo, porque eu não vou conseguir colocar vegetal para você. Entendeu? Você E vai ter que comer obviamente essas vitaminas não vêm com as fibras do vegetal. Não. Talvez com os bioativos, não sei. Ou seja, é meio que um quebra-galho, né? Exatamente. E aí você vai ter que fazer, por exemplo, a suplementação de quercetina, talvez.